Olá, está começando mais um programa Saúde em Pauta. Hoje nós iremos falar a respeito da doença de refluxo. Para isso estamos recebendo aqui hoje o médico endoscopista e cirurgião bariátrico, Dr. Admar Concon Filho. Dr. Admar, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós é que agradecemos o convite, o honroso convite. Bom, hoje nós iremos falar a respeito da doença de refluxo. Eu gostaria de perguntar já para o Dr. Concon o que é refluxo, doutor? Refluxo é quando o conteúdo do estômago volta para o esôfago. Então, o refluxo gastroesofágico acontece quando o conteúdo que está dentro do estômago, que normalmente não é para voltar para o esôfago ou voltar numa quantidade muito insignificante, ele passa a voltar de uma maneira mais intensa, provocando sintomas ou até lesões no esôfago. E quais são as causas? Normalmente, a causa maior para o refluxo gastroesofágico é uma fraqueza da musculatura que separa o esôfago do estômago. Nós temos ali uma musculatura chamada um esfíncter, e esse esfíncter, às vezes, quando ele está fraco ou hipotônico, ele não consegue conter o ácido do estômago, esse conteúdo do estômago, e daí ele passa a voltar para o esôfago. Uma outra situação que provoca o refluxo é quando essa transição entre o esôfago e o estômago, que normalmente tem que estar no abdômen, na barriga, abaixo do diafragma, que separa o tórax do abdômen, quando essa transição do esôfago para o estômago, ela está acima do diafragma, e nós chamamos isso de hérnia hiatal. Quando existe essa hérnia hiatal, também predispõe ao refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Bom, vamos tentar também agora falar com o doutor a respeito de números, de dados. Existe, doutor, números, estimativas de hoje no Brasil? Quantas pessoas possuem a doença do refluxo? A doença do refluxo ela é muito frequente. Ela estima-se hoje uma incidência próxima de 30% da população adulta. Então, veja que realmente é uma incidência muito alta de pessoas que têm sintomas do refluxo. E às vezes têm sintomas clássicos, típicos, como a azia, e outras vezes tem sintomas atípicos, como tosse ou pigarro na garganta, que pode ser uma outra manifestação do refluxo gastroesofágico. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de uma nova técnica, para o refluxo, para a doença de refluxo. O doutor vai falar para a gente daqui a pouco. Mas antes disso, doutor, qual é o tratamento até esse momento, até o início desse novo tratamento? Como era tratado o refluxo? A gente começa com o tratamento básico para o refluxo, que é a orientação da dieta, orientação alimentar. Existem alimentos que relaxam ainda mais essa musculatura e que aumentariam esse refluxo, tipo o café, tipo alimentos tipo hortelã ou alimentos condimentados. Chocolate é uma das causas também que provoca esse relaxamento dessa musculatura. Então você já começa com uma orientação da dieta, evitando os alimentos que causam essa hipotonia nessa musculatura. Uma outra orientação da alimentação é o paciente não comer muito numa refeição, porque o fato de comer muito ou tomar muito líquido durante uma refeição, ele aumenta a distensão do estômago, aumenta a pressão no estômago e isso aumentaria o refluxo, a chance do refluxo. E uma última orientação importante em relação à dieta é aquele paciente que após comer, após se alimentar, ele vai se deitar. A hora que ele deita, existe maior chance de refluxo desse conteúdo gástrico para o esôfago. Então, uma orientação alimentar é que o paciente não vá se deitar antes de que complete 2 horas ou 3 horas após as refeições. Então, você começa nessa orientação alimentar. É importante lembrar que o excesso de peso, o sobrepeso ou obesidade, aumenta a pressão da barriga, do abdômen, em cima do estômago. Então, a obesidade também predispõe ao refluxo. Então, é importante a redução do peso para diminuir o refluxo. Evitar bebidas gasosas. O gás, ele distende, refrigerantes, por exemplo, distende o estômago e aumentaria a pressão e a chance do refluxo. Então você começa com essas orientações alimentares, dietéticas para o paciente. Depois disso você já passa para um tratamento medicamentoso. Você
prescreve ao paciente medicamentos que diminuem a produção de ácido pelo estômago. Então, se o refluxo que ele tem é um refluxo ácido, você dando um remédio que vai diminuir a produção de ácido, você diminui esse retorno, esse refluxo do conteúdo ácido do estômago para o esôfago. Então você começa com um tratamento clínico conservador, à base da dieta, orientação alimentar e a diminuição da produção de ácido, que são os remédios que a gente chama de inibidores da bomba de próton, tipo o mais conhecido, o omeprazol. Bom, nós temos aqui uma pergunta de um telespectador. Ele questiona realmente o uso do remédio, né? Ele passou já de omeprazol para pantoprazol e ele alega que ele não tem sentido melhora. Se ele para com o remédio, ele começa a sentir todos os sintomas. Pode ser o seu caso também. É importante a gente ver com o doutor o porquê isso pode estar acontecendo. O que precisa saber, no caso desse paciente, é se ele é portador de uma hérnia de hiato, como eu expliquei, o estômago está acima do diafragma, isso seria um motivo para ele também não melhorar, ou a dose que ele está tomando ela está insuficiente para o bloqueio da produção de ácido. E existem pacientes que respondem bem ao omeprazol, tem pacientes que respondem melhor ao pantoprazol, existem algumas linhas diferentes e cada paciente se adapta melhor com um ou outro medicamento. E é importante também, doutor, e para você que está em casa acompanhando o nosso programa, não é recomendado que você fique usando o remédio para toda a vida. O remédio ele é um tratamento também e deve ser interrompido no momento certo, né? Existem medicamentos que você pode fazer um uso a longo prazo, mas sempre com acompanhamento. Esse paciente que tem um refluxo, ele precisa não só ter o acompanhamento do seu médico em relação à medicação que está tomando, mas também, principalmente, pela endoscopia, para saber como é que está o seu esôfago. Se esse esôfago tem lesões, se ele já tem erosões, feridas no esôfago, que são decorrentes causadas por esse refluxo e às vezes até complicações dessas erosões que podem acontecer num refluxo por longos anos, por longo período. Bom, essa foi a pergunta do Joel Oliveira aqui de Valinhos e se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber algo a respeito desse assunto, você pode mandar para o nosso WhatsApp, é o 996888861. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto e o doutor vai explicar para a gente esse novo método que já está disponível aqui na região metropolitana de Campinas. Já estamos de volta com o programa Saúde em Pauta. Hoje estamos falando com o Dr. Admar Concon Filho, de Valinhos, e o assunto hoje é a doença de refluxo. Nós falamos no primeiro bloco, a respeito do refluxo, o que é o refluxo, as causas, os sintomas, e agora nós vamos saber um pouco sobre o novo método que chegou aqui na região metropolitana de Campinas. Dr. Concon, fala pra gente como funciona esse método. Perfeito. Dos pacientes que têm a doença do refluxo gastroesofágico e fazem o tratamento clínico com dieta e medicamentos, 70% dos pacientes melhoram. 30%, ou em alguns artigos de 20% a 40% dos pacientes não têm uma boa melhora com o tratamento clínico conservador. Então, uma pequena porcentagem você até precisa indicar uma cirurgia. É aquele paciente que não resolveu o tratamento clínico e já parte para uma cirurgia para o controle do refluxo, uma cirurgia videolaparoscópica para tratar o refluxo. E existe aquela situação intermediária do paciente que não melhora com o tratamento clínico, mas também ainda não chega a ter uma indicação para uma cirurgia, ou às vezes o paciente não quer ser submetido a uma cirurgia, ou às vezes ele não pode ser submetido a uma cirurgia por alguma contraindicação, por exemplo, cardiológica ou pela própria idade. Então, esse paciente ele tem opção agora de um novo método, que é o chamado Stretta. Esse método é a base de uma aplicação por endoscopia, é um tratamento endoscópico, onde você faz uma aplicação de radiofrequência a nível dessa musculatura que está enfraquecida entre o esôfago e o estômago. E a radiofrequência vai estimular uma hipertrofia dessa musculatura, a musculatura vai ficar mais forte, então esse esfíncter, essa musculatura, vai passar a funcionar bem e impedir o refluxo de ácido do estômago
para o esôfago. Refluxo de ácido ou até de bile, que às vezes também nós temos o problema do refluxo biliar. Então, esse método Stretta, à base de radiofrequência, ele estimulando essa hipertrofia da musculatura, você faz essa aplicação por endoscopia, numa única sessão. É um procedimento que demora em torno de 1 hora, é um procedimento ambulatorial, o paciente não precisa ficar internado para isso, ele vai, faz a endoscopia com a aplicação da radiofrequência, depois de algum período, de alguns minutos, ele descansando, ele vai poder ir para casa. No dia seguinte, ele já vai poder estar voltando às suas atividades normais. Então, é um método endoscópico, menos invasivo do que uma cirurgia, e que você tem uma resposta muito boa com essa hipertrofia da musculatura. Já esse tipo de tratamento que chegou esse ano ao Brasil, ele já é realizado nos Estados Unidos desde 2004. Nós temos mais de 20 mil pessoas no mundo já submetidas a esse tratamento. E é claro que tudo isso à base de pesquisas para saber realmente do resultado. Existem mais de 40 trabalhos científicos mostrando realmente a efetividade do método e a segurança desse método. E o que tem se observado é que o índice de satisfação com esse método chega a 93% dos pacientes submetidos ao método Stretta da radiofrequência com boa resposta. Bom, aí está a resposta para você que tem problema de refluxo. Não sei se ficou claro para você que está assistindo a gente, mas é como se você estivesse indo fazer uma endoscopia, né, doutor? É uma endoscopia que você faria normalmente e nessa endoscopia é realizado então esse procedimento. E pelo que o Dr. Concon disse, o pós é muito simples, é muito rápido, não demanda nenhum esforço além daquele de repousar mesmo nesse dia, né, doutor? Normalmente, quando você faz a radiofrequência, o tratamento do Stretta para o refluxo gastroesofágico, esse paciente, naquele dia que ele faz a aplicação desse exame, nessa endoscopia que demora em torno de 1 hora, ele pode sentir um certo cansaço nesse dia, uma dor leve a nível do esôfago. No dia seguinte, ele já vai voltar às suas atividades normais, com uma dieta especial. Ele vai fazer uma dieta líquida por um período, porque esse esôfago, para ele conseguir engolir, ele vai precisar uma dieta líquida, não pode uma comida sólida, já no dia do exame ou nos dias que seguem ao exame, porque ele vai ter uma dificuldade. Então ele vai permanecer alguns dias com uma dieta líquida, para depois progredir a uma dieta pastosa, para depois voltar à alimentação normal. E este paciente, essa hipertrofia da musculatura, ela não é imediata. O resultado não é como uma cirurgia, que já no dia seguinte ele já sente uma boa melhora. Essa hipertrofia vai demorar em torno de 2 meses. Então, pelo período de 2 meses, o paciente deve manter a sua medicação para o refluxo. O remédio que ele tomava, o omeprazol ou o pantoprazol, ele vai manter o mesmo tratamento por um período de 2 meses. A partir daí, ele, junto com o médico endoscopista, eles vão começar a reduzir a medicação. Existem casos que já têm uma melhora importante a partir de 2 meses, teve pacientes que demorou em torno de 4 meses até 4 meses e outros até 1 ano para ter uma hipertrofia boa da musculatura. Então o músculo vai crescendo aos poucos até chegar a um ponto em que ele fica livre da medicação. Bom, só quem tem refluxo é que sabe, não é? A dor que se sente, o desconforto. E aí de repente você fazer esse procedimento pode curar o seu refluxo e você passa a ter uma vida normal e mais saudável também, né, doutor? O importante é falar que algumas pesquisas mostram que até 4 anos pós o procedimento, 86% dos pacientes submetidos ao método Stretta ficam livres de uso da medicação. Com 10 anos de seguimento após o Stretta, em torno de 68% dos pacientes estavam livres da medicação. Então veja que realmente a duração desse procedimento, ele é muito longo, o resultado é muito bom e por um período muito longo. E eu estava fazendo uma pesquisa a respeito desse assunto, doutor, e eu verifiquei nessa pesquisa que aqui na região metropolitana de Campinas é a primeira equipe que trouxe para cá e o senhor faz parte dessa equipe, né? Quantas pessoas fazem parte dessa equipe aqui hoje? Esse método, a primeira equipe de endoscopistas brasileiros treinadas lá em São Paulo, na Faculdade de Medicina do ABC, foi esse ano.
E nós fizemos parte dessa primeira equipe e estamos fazendo parte desse grupo inicial de endoscopistas a nível de Brasil, começando com o método Stretta a nível de Brasil. É claro que novas equipes já estão também se capacitando para exercer isso e no futuro isso vai aumentar. Nós começamos e toda a nossa equipe, além de eu ter feito o treinamento lá em São Paulo, toda a equipe nossa da clínica foi treinada, toda a enfermagem, para acompanhar esse procedimento. Que isso demanda realmente, nós precisamos de um anestesista durante o procedimento, nós precisamos de toda a enfermagem participando de todo o método de aplicação da radiofrequência. Então é um trabalho em equipe e a nossa equipe já está apta para isso. Você pode estar se perguntando também a respeito da radiofrequência, mas é muito comum o uso da radiofrequência hoje na medicina. Existem outras especialidades que já usam a radiofrequência há alguns anos. Por exemplo, a cardiologia usa a radiofrequência para o tratamento de arritmias. A otorrinolaringologia usa a radiofrequência para o tratamento da apneia do sono ou do ronco. Ainda a cirurgia plástica usa o tratamento da radiofrequência para flacidez e rejuvenescimento. Nós temos ainda alguns setores da urologia usando a radiofrequência para o tratamento de problemas na próstata. Sim. Então, realmente, a radiofrequência ela já é usada na medicina em outras áreas há muito tempo. E no próprio refluxo gastroesofágico, ela já é usada há mais de 13 anos. Né? No Brasil, que está começando agora nesse ano, mas ela já é utilizada há muitos anos. É claro que se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, você pode mandar para o nosso WhatsApp, é o 99688-8861. Hoje nós falamos com o Dr. Concon a respeito da doença de refluxo. Então, se você tiver dúvida, mande para o nosso WhatsApp. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de onde o senhor atende, o endereço, o telefone, fique à vontade. Ok, nós atendemos em Valinhos, na Clínica Concon, na rua Silvio Concon, e estamos à disposição. E eu acho que é importante ressaltar uma outra vantagem importante desse método Stretta, que ele pode ser aplicado e usado em pacientes que já fizeram alguma cirurgia para o refluxo, por exemplo, e continuam tendo refluxo. Porque às vezes a gente faz uma cirurgia e com o passar dos anos o paciente volta a ter refluxo. E ele pode aplicar o método Stretta. Ou mesmo o paciente que fez uma cirurgia bariátrica para controle da obesidade, mas ele está tendo um refluxo, sintomas de refluxo como azia, aquela regurgitação, ele também pode lançar mão desse método para fortalecer a musculatura do esôfago para impedir o reforço. Então, é um método que pode ser utilizado em quem já teve uma mudança da sua anatomia, já foi submetido a uma cirurgia. Isso é muito importante. Com certeza, é um método rápido, simples e vale a pena você fazer esse método se você realmente ainda tem um refluxo. Hoje nós conversamos com o Dr. Admar Concon Filho, ele é médico endoscopista e cirurgião bariátrico. A gente se fala novamente no próximo programa. Eu espero você. Até lá.